Olá, amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Bem, hoje eu vou falar sobre a escola de Fontainebleau, ou o maneirismo francês. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, comente aqui embaixo se você gostou, por que gostou, e também se não gostou, comente por que não gostou. Isso é importante para mim. E inscreva-se no meu canal. Bom, a escola de Fontainebleau é uma escola de pintura e arte, né? Surgida na França, mas vamos contextualizar como surgiu essa escola. Bom, o contexto da época é que em 1527 houve a invasão de Roma e a pilhagem, né, de Roma. O rei Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, era católico, mas tinha uma querela com o Papa, então invadiu Roma. O Papa fugiu de Roma, né? Mas o seu exército, o exército de Carlos V, era um exército de mercenários, porque não havia exército regular, e não havia dinheiro para pagar esses mercenários, né? Pagar bem esses mercenários. Então, eles revoltados, né? Eles pilharam Roma, né? Assassinaram muita gente, pilharam, roubaram, fizeram demais, né? Foi uma tragédia, né? Então, houve então a diáspora de Roma, né? Roma, naquela época, Roma e os Países Baixos, Flandres, né? Eram os dois polos da cultura, da arte da Europa na época. E houve então a diáspora de Roma. Todo mundo queria fugir, né? As pessoas fugindo sem nada, porque foram roubados de tudo, né? E os artistas, que naquela época Roma era um centro de arte, né? Também fugiram. Na França, o rei Francisco I, né? Era um rei muito culto, gostava muito de filosofia, de arte, né? Ele tinha uma corte itinerante, mas ele gostava mesmo do castelo de Fontainebleau, né? Então, ele convidou esses artistas e tudo para decorarem e fundaram uma escola, né? A escola de pintura e de arte ali, né? Um núcleo, né? Muito grande de arte. Então vieram arquitetos, tapeceiros, escultores, pintores e miniaturistas, aqueles que fazem caligrafia, tudo, vieram todos, né? Para trabalhar, tinha muito o que fazer naquele palácio. Então, daí, né? A influência da escola, a primeira escola de Fontainebleau, que nós estamos falando, foi a influência da Renascença italiana, né? Que vieram, se destaca como os pintores da época, foi Rosso Fiorentino, que era romano, né? E Primatício, entre outros, né? Bom, essa foi a primeira escola. Nessa primeira escola, havia temas mitológicos, né? Muita beleza, sempre que se destaca muita beleza, muito nus também, né? Gestos também bonitos e tudo. Temas mitológicos, como nós estamos vendo, né? Alegorias, né? E também uma arte muito parecida, muito da Renascença italiana, renascentista italiana, né? E a segunda escola, que nós vamos falar um pouco sobre ela, foi fundada por Henrique IV, em 1588. Henrique IV era o rei francês na época, né? Então, ele queria fazer... ele era um rei que reinou na França, né? Porque ele era o último dos Valois, né? Então, ele era o Henrique IV, mas ele era de Navarra, né? Então, ele se converte ao catolicismo, né? E se torna rei da França, né? E quer que aquele movimentar a arte, a cultura, apesar de que ele não era tão como o Francisco I, tão ligado a isso. Mas ele queria isso, então ele contratou artistas e tudo mais, e foi a segunda escola de Fontainebleau. Nessa segunda escola, nós temos a influência tanto dos pintores renascentistas italianos, né? E também dos pintores franceses, que já se formaram na primeira escola, e da pintura flamenga, de pintura de gênero, de interiores, né? Então, nós vemos, então, nessa segunda escola, também a pintura de seres mitológicos,
mitológicos e tudo mais, muito nu e tudo, mas também já o retrato de pessoas, como nós vemos agora, um dos mais conhecidos e mais falados desses quadros da segunda escola de Fontainebleau, é a Diana Gabriele de Estés e sua irmã no banho, né? Que era a toalete das damas, era um tema bastante comum e recorrente na segunda escola de Fontainebleau. Nessa nós temos Gabriela de Estés, que era amante predileta de Henrique IV, né? Nesse quadro, nós temos uma composição com influência renascentista italiana e também pintura de gênero da Holanda, de Flandres, né? Que são as pinturas de interiores que nós estamos vendo. Aqui nós vemos Gabrielle d'Estrées, sua irmã, numa banheira de mármore, né? Num banho, né? É interessante saber que naquele período o banho não era como nós temos hoje, como banho de higiene. Era um banho de beleza. Eles usavam leite, tomavam banho de leite, tomavam banho de vinho, ou então essências muito caras, né? Então elas são duas damas, aí você vê que são a pele muito branca, né? Um corpo muito elegante, lânguido, né? A cabeça um pouco pequena, as feições muito finas, né? Os olhos muito atentos, né? E estão olhando para o espectador, as duas estão olhando, né? A sobrancelha naquele período era depilada e pintada depois, né, desenhada. Também o cabelo bem penteado, tem brincos, tá muito, muito elegantes, né? E com atitude, né? Também de elegância, de damas. E o que chama atenção nesse quadro, e que também tem várias interpretações, é que a irmã da Gabriela toca o seu seio, né? Alguns interpretam como se fosse uma pintura sobre o amor lésbico. É uma interpretação. E outra interpretação é de que a Gabriele estaria grávida e sua irmã estava com esse gesto anunciando sua gravidez. Que, aliás, a Gabriele engravidou 3 vezes, né? 4 vezes deu 4 vezes do Henrique IV, deu 3 filhos para ele, né? Mas morreu na 4ª gravidez, né? E nessa pintura, a Gabriele, com os gestos da mão muito elegantes, que é uma característica também da pintura maneirista, são gestos, né, na mão, ela mostra o anel, significando que o Henrique IV iria casar com ela. Ele não casou porque ela morreu, né? Segundo dizem, talvez envenenada, né? Bom, atrás, em segundo plano, né, nós temos uma cena que é dentro do estilo da pintura flamenga, uma cena de interior, né? Nós temos uma criada, né, que está bordando ali, que pode se interpretar como bordando o enxoval do bebê, né? E temos também próxima à lareira, onde com certeza está esquentando a água para o banho, né? Em cima só podemos ver uma parte de um quadro que parece ser de um tema mitológico. E tem uma mesa coberta com uma toalha verde, né? Com isso aí nós vemos essa cena em segundo plano é uma cena de gênero, uma cena exatamente do estilo da pintura flamenga, né? E nós vemos que a pintura maneirista, que é conhecida, essa pintura dessa época chamada de maneirismo, é uma pintura muito teatral, né? Nós temos a cortina de seda muito rica, né? E a atitude das duas irmãs e tudo uma coisa meio teatral, né? Agora, como eu disse, várias são as pinturas em que retratam, nesse período, a toalete das damas, né? E temos essa outra pintura, que também é de um pintor desconhecido, que mostra de novo Gabrielle d'Estrées com a sua irmã. Aí elas já estão vestidas, né? Estão na banheira de mármore, né? A banheira coberta com pano de seda. Elas estão já vestidas, né? E
a Gabriela está sem olhar diretamente para as pessoas, mas a sua irmã, apesar de estar de costas, olha para o espectador. Agora, no segundo plano, nós temos uma ama dando de mamar ao bebê, né? Que naquela época as grandes damas não amamentavam, sempre tinha uma criada, né? Que era uma ama, né? Que amamentava o bebê. É interessante notar que a diferença das duas, da classe social aí também, né? Porque as duas irmãs, né? Tem a pele muito branca, né? Como se fosse de porcelana e tudo mais. E a criada, e também uma atitude muito séria e tudo. Já a criada tem uma pele mais queimada pelo sol e também mais relaxada, sorrindo, né? E atrás temos um terceiro plano, que é outra criada que está com o jarro, talvez com água, né? Para aquecer na lareira que também está ali, né? Para os banhos, né? Já essa parte que nós estamos vendo, já é a pintura de gênero, a pintura holandesa de novo, né? Bom, a pintura maneirista francesa é conhecida pela elegância, né? As atitudes das mãos, principalmente, a elegância dos gestos e tudo. E então, essa beleza também tem bastante erotismo também na pintura, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, fiquem comigo no próximo vídeo e muito obrigada por sua atenção.